Petrobras anuncia redução de 20 centavos no litro da gasolina. Preços de diesel e etanol podem cair ainda mais com novas medidas do governo. E você vai ver também. A Polícia Federal realiza mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Aumento no preço de leite e derivados impacta na inflação. Em meio à onda de calor extremo, a temperatura no Reino Unido passa de 40 graus pela primeira vez na história. Para aliviar o calor, zoológico na Bélgica distribui picolé de frutas para os animais. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Petrobras informou hoje que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de quarta-feira. O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 o litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados. A redução do preço da gasolina será de 20 centavos por litro, a primeira queda desde dezembro. A redução será de 4,93%, levando o valor ao mesmo patamar de maio deste ano. No último ajuste anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda da gasolina havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, uma alta de 5,18%. Os preços de venda às refinarias pela Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com impostos e lucro de distribuidoras e revendedores. A estatal afirma que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96 em média para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Quem apura o valor final na bomba é o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De acordo com a ANP, a gasolina teve queda nas últimas 3 semanas, por conta da limitação do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional. A medida fez o preço médio da gasolina passar de R$ 7,39 para R$ 6,07. A redução nas refinarias deve empurrar o valor ainda mais para baixo. E depois da gasolina, os preços do diesel e do etanol ao consumidor podem ficar mais baratos em alguns dias. A redução de encargos pelo governo podem ocasionar descontos maiores. O governo federal busca uma redução adicional nos preços do diesel e do etanol nas bombas, para ficar mais competitivo em relação à gasolina. Isso porque os valores cobrados pela gasolina vêm caindo mais do que os dos outros combustíveis. O Ministério de Minas e Energia informou que a prorrogação até o fim de 2023 do prazo para que os distribuidores de combustíveis fósseis comprovem as metas de compra compulsória dos chamados créditos de descarbonização vai ter um impacto no preço do diesel. No caso do etanol, a expectativa é de um recuo adicional a partir da entrada em vigor da PEC de auxílios, que também ofereceu desconto ao valor desse combustível com a redução do ICMS cobrado. Pela matemática do Ministério, com as medidas de redução de tributos já tomadas, o litro do diesel pode cair em média 13 centavos. E considerando a prorrogação do prazo dos créditos de carbono, o preço pode baixar mais 10 centavos e chegar a R$ 7,45 em média. Já o potencial de queda estimado para o etanol é de 31 centavos e pode cair mais 24 centavos para R$ 4,32 o litro com a promulgação da PEC. A Polícia Federal realizou hoje uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes.
Essa ação envolve funcionários terceirizados que trabalham aqui no aeroporto paulista. E segundo investigações, eles atuavam na área de pista do aeroporto e com carrinhos que dão acesso à aeronave. A Polícia Federal informou que eles colocavam as malas com drogas direto nos porões dos aviões, dessa forma desviando-as da fiscalização e também do raio-x da polícia. Ao todo, 23 mandados de prisão preventiva foram decretados, além de 24 mandados de busca e apreensão. Desse total, pelo menos 18 pessoas que são alvos de prisão trabalham aqui no aeroporto de Guarulhos. Mas os principais alvos da Polícia Federal são 2 traficantes de drogas que aliciavam os funcionários e chefiavam o envio dos entorpecentes do Brasil para a Europa, por meio aqui do terminal. E a informação é que eles são ligados à facção criminosa paulista, Primeiro Comando da Capital, o PCC. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos envolvidos, como dinheiro em conta, imóveis, veículos e aplicações financeiras, no valor total de 53 milhões de reais. Essa mega operação também acontece, além da capital paulista, na Praia Grande, em Sorocaba e em Portugal. E mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde alertou hoje sobre uma nova onda de Covid-19 na Europa, que vive uma situação semelhante à do verão de 2021 no hemisfério norte, com quase 3 mil mortes por semana pela doença. E pediu aos governos que se preparem para o desafio do próximo outono e inverno. O governador Rodrigo Garcia afirmou hoje que o Instituto Butantan não tem estoque suficiente do imunizante Coronavac para vacinar todas as crianças de 3 a 4 anos e 11 meses de idade. No mesmo dia, o Ministério da Saúde garantiu que todas as doses necessárias para a imunização dessa faixa etária vão ser entregues em até 30 dias. Garcia disse que os estoques de vacinas que a prefeitura tem atualmente não atendem o público infantil, que é um pouco maior de 1 milhão de crianças em São Paulo, e descartou adquirir os imunizantes por conta própria. Até o momento, os estados contabilizam 1,2 milhões de doses da Coronavac. O prefeito Ricardo Nunes também se pronunciou após o evento no Palácio dos Bandeirantes e concordou que o estado está despreparado com baixo estoque. Nesta terça-feira, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, disse que as doses que faltam vão chegar no máximo em até 30 dias. Pereira adiantou que o intervalo de imunização para as crianças de 3 a 5 anos também será de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Mais cedo, o governador havia pedido ao Ministério que se pronunciasse para que a importação e o invase da vacina fosse iniciado. A cidade de São Paulo vai imunizar o público infantil de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência e também indígenas a partir desta quarta-feira. A capital tem cerca de 15 mil crianças com comorbidades nestas idades. Beneficiários com o número de inscrição social com final 2 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. A partir de agosto, o programa deve zerar a fila, cobrindo cerca de 19 milhões de novas famílias, segundo o Ministério da Cidadania. O governo também pretende antecipar o pagamento do Auxílio Gás para a primeira quinzena de agosto. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: o Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, quase 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson.
Boa noite, Maria Alice e Juliana. Eu começo esse link com uma notícia de sobrevivência. O jovem Alex Silva Pérez, de 19 anos, estava indo a uma padaria comprar pão para a família, quando em uma curva da Avenida dos Colonizadores, em Belfor Roxo, se deparou com um ônibus. Ele tentou frear, sentiu a roda da moto escorregar e caiu. O motorista foi parar embaixo do ônibus, com a cabeça na direção da roda do veículo, que o empurrava por alguns segundos. Pessoas se aproximam dele para ajudá-lo, inclusive o motorista do ônibus. Depois de um tempo, ajudado por populares, ele se levanta e sai andando sem quase nenhum arranhão. Que livramento, não é? Vamos de saúde? O Rio de Janeiro confirma mais de 70 casos da varíola dos macacos. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou nesta terça-feira um total de 71 casos da varíola dos macacos. Segundo o órgão, 24 pacientes continuam sob investigação e 52 suspeitas já foram descartadas. As principais formas de transmissão da varíola dos macacos são por contato próximo, íntimo, com uma pessoa infectada ou com lesões na pele, que pode ser por um abraço, beijo, relações íntimas ou secreções respiratórias. Por ora, esse vírus não é transmissível pelo ar, como da Covid-19. E amanhã começa mais uma etapa da vacinação contra a Covid. A Prefeitura do Rio começa nesta quarta-feira a vacinar pessoas com 35 anos ou mais, com a 4ª dose do imunizante contra a Covid, ou seja, 2ª dose de reforço. Também nesta quarta, a Prefeitura começa a vacinar crianças de 3 anos de idade. Então é bom se organizar para não perder. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. Obrigada, Anderson. E veja a seguir: aumento no preço de leite e derivados impacta na inflação. E ainda, em meio à onda de calor extremo, temperatura no Reino Unido passa de 40 graus pela primeira vez na história. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o processo do Twitter contra Elon Musk relativo à tentativa do bilionário de desistir do acordo de compra da empresa será julgado em outubro. A decisão foi tomada hoje pela Justiça norte-americana. Uma juíza do estado norte-americano de Delaware atendeu a proposta do Twitter. A rede social e Musk apresentaram sugestões concorrentes para a data do julgamento. O bilionário pediu um julgamento de 2 semanas em fevereiro, enquanto o Twitter pediu 4 dias no final de setembro. A juíza disse que as partes são capazes de lidar com um julgamento acelerado e, como uma empresa de capital aberto, o Twitter precisa ter o assunto resolvido logo. A magistrada disse que o atraso ameaça danos irreparáveis aos vendedores, referindo-se ao Twitter. Ela também pediu às partes que elaborassem o cronograma do julgamento, que vai durar 5 dias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta terça-feira, em linha com o enfraquecimento internacional da divisa norte-americana, à medida que investidores aguardavam decisões de política monetária de grandes bancos centrais, embora riscos políticos fiscais aqui no Brasil permanecessem no radar. A moeda norte-americana recuou 0,04% e encerrou o dia cotada a R$ 5,422 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu pelo 3º pregão consecutivo hoje, acompanhando a alta nas bolsas estrangeiras e a valorização de commodities. O indicador teve alta de 1,37% a 98.245 pontos. E olha só, a alta dos preços dos alimentos assusta o brasileiro. Comer o básico está cada dia mais difícil. Em São Paulo, o leite se tornou o grande vilão da cesta básica. O custo do litro subiu 14% em junho.
No café da manhã, ele costuma ser indispensável para muita gente. Mas com preço nas alturas, está difícil manter o leite no cardápio. Estou tomando menos leite, inclusive estou até preferindo ir para os leites vegetais às vezes, porque eles estão quase o mesmo preço do leite normal. Segundo o levantamento da Precifica, empresa especializada em soluções de estratégias de preços e monitoramento de valores cobrados no comércio eletrônico, o litro do leite subiu mais de 14% no e-commerce em junho, na comparação com o mês anterior. O leite, o problema é entre safra, né? Todo ano, no inverno, o volume de captação de leite diminui bastante. E essa redução no volume de captação faz o preço do leite subir. É claro que existem outros custos, né, na produção de leite. Tem a parte do frete, que ficou mais caro por conta do aumento do diesel, né? Tem a parte da mão de obra, que subiu. Os custos com rações para tratar dos animais também avançaram bastante. Então isso ajuda a explicar uma parte desse aumento. E é claro que os derivados do leite acompanham o aumento. Manteiga, o queijo subiu bastante também. Mas não para por aí. A cada dia o carrinho no supermercado tende a ficar mais vazio, especialmente aqui em São Paulo. Para adquirir apenas 13 itens da cesta básica, o paulista compromete mais da metade do salário mínimo. São aproximadamente R$ 692 para comprar para o mês. Leite, farinha, óleo, café, açúcar, sal, manteiga, arroz, feijão, batata, tomate, banana e a carne, que muita gente nem compra mais. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Precifica com 5 grandes plataformas de supermercados daqui de São Paulo. E olha que nem tudo subiu no último mês. Tem produto que ficou até mais barato, como o açúcar, o arroz, a batata e o tomate. Já a banana sofreu alta de quase 12%. Mas calma. Como a banana ela não tem um ciclo assim de produção muito longo, né? Ela produz rapidamente, em poucos meses a oferta deve se normalizar e o preço dela vai cair. Segundo o economista, o mesmo deverá acontecer com o feijão, outro vilão do mês de junho, com aumento de quase 9%. O feijão é um problema de safra. O feijão ele requer um ciclo de produção mais longo. E a gente teve uma quebra de safra, principalmente do feijão carioca, que é o mais consumido no país. E isso fez o preço do feijão subir rapidamente. Mas nós temos 3 safras de feijão, e me parece que a próxima, a oferta tende a ser maior. E o óleo, hein? Já faz tempo que o item sofre sucessivos aumentos, e no último mês subiu de novo. O óleo é um dos principais derivados da soja, né? E o preço dele sobe acompanhando as cotações do grão. E a gente sabe que nesse conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, nessas incertezas globais, aí, o preço dessa commodity soja subiu bastante. Mas, atualmente, ela já se encontra em desaceleração, né? Então, a gente já está vendo cotação da soja mais baixa. Então, isso antecipa para a gente que, em poucos meses, o óleo de soja também deve começar a baixar ao consumidor. Até lá, a dica da Luciane é economizar. Tem muita gente que põe muito óleo para fazer um arroz, um feijão. Põe menos. Assim fica mais barato e mais saudável. Agora, para quem quer gastar menos em todos os itens da cesta, o negócio é reduzir tudo, como ensina o seu Valdomiro. Faz um regime. Em mais destaques internacionais, o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, se manteve na liderança na disputa para se tornar o próximo primeiro-ministro britânico que irá substituir Boris Johnson. Na votação desta terça, Rishi Sunak teve 118 votos, Penny Mordaunt, 92, Liz Truss, 86 e Kemi Badenoch, 59 votos. Mordaunt e Truss continuam na disputa para substituir Boris Johnson. A secretária de Comércio Internacional, Penny Mordaunt, se manteve em segundo lugar nas 4 rodadas iniciais, mas Liz Truss, ministra de Relações Exteriores, aos poucos foi diminuindo a diferença de votos. A ex-ministra Kemi Badenoch foi eliminada por ser a menos votada.
Sunak enfrenta a concorrência de Mordaunt e The Truss, que lançou sua campanha oficial argumentando que ela era a única candidata com experiência para tomar as decisões difíceis necessárias. A próxima rodada está prevista para quarta-feira e definirá os 2 finalistas. Quem conseguir o cargo assumirá um momento econômico conturbado, com inflação alta e crescimento baixo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou hoje em Teherã para se reunir com os chefes de Estado da Turquia e do Irã. A reunião tem como foco estreitar o laço entre os 3 países. A viagem do chefe russo é a segunda desde o início da guerra na Ucrânia. Os 3 devem ter conversas centradas principalmente no conflito na Síria, mas também sobre a guerra na Ucrânia e os impactos na economia mundial. A televisão estatal mostrou imagens da chegada de Putin à capital do Irã, palco de sua segunda viagem internacional desde o começo da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro. O encontro dos líderes dos 3 países acontece depois da visita do presidente americano Joe Biden ao Oriente Médio. O democrata esteve em Israel e na Arábia Saudita, 2 países hostis ao Irã. A cúpula será centrada na Síria, onde Rússia, Turquia e Irã são atores principais na guerra que assola o país desde 2011. À medida que o Ocidente impõe sanções à Rússia, Putin procura reforçar os laços com os iranianos, alvo de severas sanções dos Estados Unidos e potencial parceiro militar e comercial. O Reino Unido registrou hoje mais de 40 graus pela primeira vez em sua história, em meio à onda de calor extremo que atinge a Europa. O Serviço Nacional de Meteorologia do país, o Met Office, confirmou que esse foi o maior pico de calor desde o início das medições. A temperatura de 40,2 graus foi registrada por volta da 1h da tarde no aeroporto de Heathrow. E o recorde ainda pode ser batido novamente, já que ao longo do dia as temperaturas ainda devem subir. Mais cedo, os termômetros já haviam registrado a maior temperatura até então, com o registro de 39,1 graus na cidade de Charlwood, no sul. Antes das temperaturas de hoje, o recorde antigo no Reino Unido era de 38,7 graus Celsius, alcançado em 2019, quando a Europa também enfrentou uma onda de calor, embora menos intensa que a deste ano. Por conta disso, o governo local emitiu um alerta vermelho para o calor, o que significa que há um risco potencial de morte. Segundo meteorologistas, a atual onda de calor pode antecipar em 28 anos uma previsão feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de que só em 2050 o verão teria temperaturas acima de 40 graus. E olha só, Juliana, um zoológico belga adotou aí medidas especiais para proteger os animais e visitantes diante do calor extremo que faz na Europa. É isso mesmo, os animais recebem comidas e frutas geladas, além de banhos extras. O Zoológico e Jardim Botânico Pairie d'Aisa, localizado na Bélgica, é conhecido por abrigar espécies de grandes animais em seus 65 hectares. Devido à forte onda de calor que castiga a Europa, que tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, pandas, ursos polares e outros bichos têm recebido cuidados diferenciados. Por exemplo, eles puderam desfrutar de sorvete, como forma de amenizar o impacto das temperaturas excepcionalmente altas. De acordo com o Instituto Meteorológico Real da Bélgica, o calorão deve dar uma trégua e a temperatura não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. Que gracinha, hein? Eles também estão sofrendo com esse calorão todo, né? Só assim, né? Para ter um pouquinho de refresco. Com certeza. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.